Não, não estou gravando desde agora. Pronto. Então, estamos gravando. Bem-vindos oficialmente, boa noite. Mais uma aula aqui do nosso curso de Correntes da Mística Judaica. Nossa penúltima aula, né? Continuando aqui nessa história de mais de 2000 anos, né? A gente começou lá atrás com a primeira escola, talvez, de mística judaica. E hoje a gente vai avançar para chegar a falar de racidismo. Mas antes da gente chegar nisso, vamos fazer uma pequena revisão, porque a gente falou de uma das escolas mais complexas, que foi a de Isaac Luria. Não acabamos, aliás, eu deixei alguns conceitos no ar, a gente vai retomar, como eu falei, revisar e trazer alguns conceitos que eu ainda não abordei. Vamos avançar e chegar no racidismo, tá? Então, deixa eu só projetar os slides, como eu estava abrindo aqui. Projetar aqui, só um minutinho. Compartilhar a tela com vocês. Organizar aqui o chat e tudo mais. Tela 1. Me confirmem, como sempre, por favor, se vocês estão vendo o slide. Se aparece bonitinho para vocês. Sim? Beleza? Metsuyan. Ótimo. Metsuyan. Kol beseder. As natril. Deixa eu pôr aqui o chat. Beleza. Pronto. Então, deixa eu pôr aqui o slide de revisão. Então, a primeira parte de revisão eu vou passar um pouquinho mais rápido, né? Só para a gente retomar o fio da meada. Depois, lembrando que no fim também a gente volta para perguntas, se ficar alguma coisa. Bom, o que a gente estava analisando? O que aconteceu para o surgimento de um dos períodos mais intensos, eu acho, que a gente pode chamar da mística judaica em especial, da Kabbalah em específico, que é a escola de Safed, né? Uma das cidades onde houve mais místicos ao longo da história judaica e o maior desenvolvimento da mística. Esse desenvolvimento se deu ao redor do Zohar, né? Os místicos tentando entender o Zohar, e a gente falou deles tentando sistematizar o Zohar, foi a palavra que eu usei com vocês, né? Os místicos ali tentando criar uma estrutura, porque o Zohar não é lá o livro propriamente didático, né? Não é um livro propriamente fácil de se entender. Então, esses primeiros místicos que vieram depois do Zohar tentaram fazer essa sistematização. E alguns, claro, com mais fama, outros com menos fama, a gente falou de algum deles, né? Então, eu citei os primeiros mesmo, que foram, inclusive, contemporâneos ao Zohar, Avraham Gigatila, Menachem Recanati, contemporâneos e conterrâneos, inclusive, né? Alguns vivendo ali na Espanha, onde a gente sabe que o Zohar surgiu. Falamos, inclusive, de uma Kabbalah paralela ao Zohar, só para também não passar despercebido, né? E falamos de como começou realmente depois, então, a surgir a escola de Safed, se a gente pode falar assim, muito influenciada pelo decreto de Alhambra, a expulsão de judeus da Espanha. Esses judeus começam a procurar novos lugares para morar. Falamos que alguns vão para a Itália, alguns vão para Marrocos, alguns vão para leste europeu e, claro, alguns vão para Israel, onde sempre se viram pertencendo, né? Onde viram como Israel como seu lar. Em especial dentro de Israel, a região norte de Israel, a região da Galileia, e dentro dessa região da Galileia, em especial a região de Meiron, Sfat, em hebraico, Safed, em português, onde, diz a tradição, viveu Rabbi Shimon Bar Yochai, onde morreu Rabbi Shimon Bar Yochai. Então, esses místicos que moravam na Espanha falaram, vamos para casa, vamos onde está o nosso mestre espiritual, Rabbi Shimon Bar Yochai. Já que nós, judeus, não podemos mais morar na Espanha, vamos para lá. E começou a surgir, então, uma grande escola mística em Safed, né? E aí, claro, também, então, uma nova linha de sistematizadores. Dentre esses grandes novos sistematizadores, eu foquei num dos principais, talvez um dos grandes cérebros da mística judaica, Moshe Cordovero. Falamos dele, da sua genialidade, de um homem que escreveu não só um grande sistema, mas dois grandes sistemas de sistematização, o Pardes Rimonim, né, o Pomar das Romãs, e o Or Yakar. O Or Yakar, eu vou lembrar de novo aqui no chat, acho que vale a pena, né? A gente põe aqui. Então, Pardes Rimonim. Pardes Rimonim e Or Yakar.
O Or e a Cara, em especial, eu falei para vocês que é uma obra tão grande, tão volumosa, que até hoje, na modernidade, não há uma editora que tenha conseguido fazer uma edição completa, né, dessa obra. São obras realmente enciclopédicas de um homem tentando sistematizar o Zohar. Tentando não, conseguiu, né, sistematizar o Zohar. Falei ainda de outras obras dele, o Tomer Dvora, né, o Palmeira de Débora, o Tamareira de Débora, que eu particularmente também recomendava para quem gosta de estudos, por exemplo, misturando Kabbalah com ética, não é? E falamos de outros grandes nomes que tinha também ali na escola de Safed, por exemplo, Shlomo Alkabetz, professor de Cordoveiro, autor de alguns hinos importantes, alguns hinos inclusive do Shabbat, falamos de Yosef Karo, e claro, e aí chegamos em Isaac Luria. Tudo isso estou passando um pouquinho mais rápido, pessoal, porque, como eu disse, revisão, né? Já vimos na aula passada. Bom, e Isaac Luria realmente é outro grande nome que revoluciona essa época, tanto quanto o Moshe Cordovero. E eu pus os dois como se fossem quase duas grandes oposições, né? Em que sentido? Moshe Cordovero, ele vem com uma proposta muito didática de sistematização. Luria vem com uma proposta um pouco menos didática, também de sistematização, mas não tão prática, vamos dizer assim, não tão pragmática, né? Luria, ele é um pouco menos fácil de entender do que Moshe Cordovero, mas extremamente importante, então, inclusive eu acho que mais influente do que Moshe Cordovero. Tanto que a gente tem uma Kabbalah até hoje chamada luriânica, não é? Enquanto a gente não fala propriamente de uma Kabbalah cordovérica, né? Ou cordovérica, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, a gente conta um pouquinho da história do Luria, lembra? Segundo a tradição, ele teria chegado à cidade de Sfat no dia que Cordovero morre. Historicamente, a gente não consegue comprovar isso, mas a tradição conta isso como se fosse uma espécie até de continuidade, lembra? Cordovero teria deixado o seu sistema no dia que Cordovero morre, Luria chega à cidade, Luria teria sido, portanto, realmente o sucessor escolhido de Cordovero. Cordovero nasce em Jerusalém, né? Mora um tempo no Egito e recebe um chamado divino, né? Uma voz o chama para que ele vá para Tzfat, e ele chega no dia que Cordovero morre. Ao chegar na cidade de Tzfat, ele encontra Haim Vital, que vai ser o seu principal aluno, e Haim Vital já morava na cidade, já estudava com Cordovero, né? Então eu pus aí, ele era aluno do Cordovero, então Haim Vital é um homem também muito interessante, porque ele aprende os dois grandes sistemas de Kabbalah, né? Tanto de Cordovero como de Luria. E nessa época nós já estamos falando de um Zohar aqui muito aceito, porque lembra que eu disse que o Zohar, quando ele lançou, não era tão aceito, né? O Zohar não foi uma obra que pegou de primeira, mas nesta época sim. Então, nesta época que Luria começa a criar seu sistema de interpretação e passa para Haim Vital, a gente começa a ter quase que duas obras canônicas. O Zohar por si só e as obras de Luria vão se tornar canônicas. Luria passa a ser a interpretação por excelência do Zohar. Tanto que a partir desse momento em diante, você estudar Kabbalah vira basicamente sinônimo de estudar Luria, né? Você estudar Zohar passa a ser sinônimo de você estudar Luria, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente passa a falar de uma Kabbalah luriânica, tá? Transmitida pelo Haim Vital, embora existissem outros alunos, eu falei para vocês, por exemplo, Israel Sarug, a gente mencionou o nome dele, e aí eu comecei a entrar um pouquinho com vocês no que é essa Kabbalah luriânica, claro, muito superficialmente, pelo menos para que vocês conhecessem um pouquinho dos conceitos, né? Bom, e o Luria, então, o que ele vai estar preocupado em ensinar, né? O que a gente vai chamar em hebraico Seder Hishtalshelut, a ordem do desenvolvimento, ou do desdobramento da criação. Lembram disso, né? O Luria, ele vai estar querendo ensinar como que o mundo chegou a ser o que é hoje. Por que que nós estamos aqui nessa estrutura que nós estamos hoje? Então, ele não se contenta em falar como o Zohar, olha, tem a luz de Ein Sof, tem a Sfirot e o nosso mundo. Ele quer explicar os passos intermediários entre uma coisa e outra. E para explicar esses passos intermediários, Luria traz um monte de conceitos novos, né? Ele expande, portanto, os conceitos do Zohar.
E aí é nisso que a Kabbalah luriânica é extremamente criativa, extremamente inovativa e extremamente profunda, com conceitos realmente que até hoje estão sendo discutidos e alguns que até hoje as pessoas ainda não entenderam e ainda estão tentando entender o que o Luria estava tentando falar. Então, a Kabbalah do Luria, ela é de certo modo não, ela é muito dinâmica, porque ela está tentando explicar como é que a realidade até hoje está se desdobrando para que o mundo seja como é, né? Então, o primeiro interesse do Luria é explicar a estrutura do mundo, mas não como algo estático, e entender como a dinâmica do mundo se dá o tempo inteiro, né? Se desenvolvendo constantemente, tá? Bom, então essa ordem do desenvolvimento o Luria vai explicar com muitos detalhes, e uma das primeiras ideias que ele traz para isso, a gente falou na outra aula, é a de Tzimtzum, né? Como que de Ein Sof a gente chega nas Sfirot. E eu tentei explicar para vocês de maneira muito simplificada. Luria diz que para isso Deus teve que se contrair, não é? E que para essa contração acontecer, ela ocorreu no centro de Deus, se a gente pudesse falar desse modo, né? É um conceito bem complexo. E nessa contração cria-se um abismo, uma ausência de qualquer coisa, né? E nesta ausência de qualquer coisa é que vai surgir o mundo. Neste espaço vazio que Deus cria, porque ele se contrai para os lados, né? E cria um espaço vazio onde ele não habita, onde ele de propósito não habita para que possa existir o mundo. Porque caso Deus ocupasse tudo, como era, não haveria espaço possível para que o mundo pudesse surgir, né? Então, o que Luria está tentando explicar aqui? Como é que um Deus infinito, que habita tudo, que completa tudo, né, toda a existência, pode deixar um local para que o mundo finito possa existir, né? É isso que ele está tentando explicar, que era sempre um problema dos cabalistas, lembra? O Luria não é o primeiro a se incomodar com isso, né? Só que o Luria é o primeiro a sistematizar isso de uma maneira mais didática, vamos chamar assim. E aí, então, essa é a solução que o Luria traz. Nesse vazio divino, nesse vácuo, né, que surge, é que Deus faz o mundo, certo? Então, nesse vácuo, Deus manda um pequeno raio de luz, né? Porque se ele mandasse toda a luz de novo, ele voltaria a preencher todo o espaço. E neste pequeno raio de luz é que vai começar o desdobramento da criação, que é o que a gente chamou de Seder Shtalshelut. Esta criação vai se desdobrar, portanto, em etapas, que Luria chama de mundos, tá? A gente falou aqui da outra vez. Esses mundos, segundo Luria, seriam 5. Um primeiro mundo chamado Adam Kadmon, abreviado como AK, né? Adam Kadmon, e depois outros 4 mundos, abreviados como Abia, eu vou pôr aqui no chat, Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiya. Então, por isso que Abia, né? As iniciais ABIA. Então, Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiya. E cada um desses mundos estaria um passo mais distante da luz, né? Cada um desses mundos estaria um pouco mais longe dessa luz de Deus, dessa luz que foi entrando nesse vácuo, nesse espaço vazio, e, portanto, estaria um pouco mais material. É assim que a gente vai ganhando matéria, é assim que esses mundos vão se tornando mais físicos, certo? E, portanto, menos infinitos, mais finitos. O mundo de Asiá seria o nosso mundo, e aí surge esse mundo que nós conhecemos. Um mundo físico, um mundo de matéria, um mundo, inclusive, onde há morte, por exemplo. Um mundo onde há maldade. É assim que o Luria vai explicar a existência do mal, certo? Bom, com isso também, esses mundos que vão ficando mais distantes da luz, eles vão tendo um problema. Eles vão ficando mais frágeis. Eles vão ficando mais instáveis, se você quiser pensar assim. E o Luria vai falar que esses mundos, então, são como vasos, como receptáculos, que por não conseguirem, então, receber a energia divina, eles podem se romper, eles podem se quebrar, e entra um novo conceito de Luria, que eu também estou passando um pouco rápido, porque a gente já viu, o conceito de Shvirat HaKelim. Esses mundos podem se quebrar, e se quebram, de fato. Esses vasos, esses receptáculos se quebram, tá? Por estarem distante da luz.
tá? E com a quebra desses mundos, aconteceram algumas quebras durante a criação, o Luria explica, tá? Vão surgindo fragmentos de mundo, né? Como cacos de vasos. E aqui a figura que Luria traz é muito material mesmo, como um vaso, eu brinquei com vocês, né? Um vaso da dinastia Ming, que eu jogo no chão e ficam cacos de vaso. Esses cacos de vaso seriam a origem do mal. O Luria chama isso de clipot, né? São cascas, pedaços de mundo que não têm energia divina. E, portanto, por não terem energia divina, são maus. São a origem do mal. Certo? Bom, e aí esses pedaços que ficam aí soltos no mundo, eles têm uma importância muito grande para nós, seres humanos. Por quê? Porque nós temos a função de, através dos nossos atos, através das nossas atitudes, injetarmos luz nestes vasos, nesses pedaços de vaso que ficaram sem luz. E esse é outro conceito luriânico, a ideia de tikkun. Se esses vasos quebraram, eles precisam ser restaurados. Eles precisam ser consertados, mais ou menos como se nós puséssemos um super bonder espiritual nesses vasos e colássemos esses vasos novamente. Nós precisamos reparar esses vasos através das nossas mitzvot, através das nossas boas ações, através das nossas intenções. Então, nós precisamos resgatar esses vasos que se quebraram, esses cacos que ficaram sem luz, e injetar luz neles. E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos ajudando a trazer o Messias novamente. Novamente, não, a trazer o Messias, né? A restaurar o mundo novamente. Tudo bem? Tudo isso a gente já tinha visto. Bom, e aí a gente parou num último conceito, que eu lembro que esse a gente não abordou, eu falei, a gente vai abordar agora. Um conceito um pouco mais complexo, que seria o conceito de Partsufim. Vamos daqui para frente. Bom, qual que é o conceito de Partsufim, pessoal? Luria diz que as Sfirot, como o Zohar coloca, elas não são, e como acho que já deu para perceber, estáticas, não é? Então, eu não vou falar de 10 Sfirot e cada uma está parada em si só, né? Essas Sfirá aqui, essas Sfirá ali e tal. Essas Sfirot estão o tempo inteiro se relacionando entre si. E quando essas Sfirot se relacionam, elas têm faces de interação. A palavra partsuf em hebraico significa isso, uma face. Tá? Então, eu posso falar de faces de relação entre as Sfirot e, portanto, de faces de Deus, ou facetas de Deus. Essa ideia do Luria vem basicamente daquela parte do Zohar que a gente chamou das Hidrot. Lembra as assembleias? Tem duas Hidrot no Zohar, a Hidra Rabá, a grande assembleia, e a Hidra Zuta, a pequena assembleia. O Luria gostava muito dessas duas partes do Zohar. Tá? E baseado nisso, ele fala muito dessas ideias da Partsufim. Então, por exemplo, esses textos do Zohar falam de como Deus tem duas faces, dois modos de se relacionar com o mundo. Uma face longa e uma face curta. A face longa de Deus é porque, por exemplo, Deus às vezes olha o mundo e vê o mal sendo feito, mas Deus é magnânimo. Deus tem uma face longa porque ele demora para se irritar. Ele vê os pecados sendo cometidos, ele vê o mundo fazendo coisa errada e ele não manda punição. Ele não pune o ser humano, ele não julga o ser humano. É a face longa divina. Ere Hapaim, em hebraico, em aramaico, Ari Hampin. E às vezes Deus está um pouco mais irritado, ele está com um pavio curto. Então é Tseir Ampin, ele está com a face curta. Ele não está tão tolerante assim. Ele vê o ser humano errar, ele vê o ser humano fazer um pecado e ele já manda o seu julgamento. Então, essa ideia de Partsufim, de faces, é Deus também com um humor, digamos, um pouco variável. Deus como processando a interação com os seres humanos. Enfim, e Luria traz essa ideia de que a árvore pode estar mais longa ou mais curta. E a árvore, nesse sentido, sendo Deus. Então, Luria vai falar desses Partsufim. Outra coisa que Luria traz, que não é um conceito propriamente novo, mas é um conceito que, digamos, estava um pouco apagado no judaísmo, e Luria dá uma nova vida para ele. Ele reintroduz. É o conceito de reencarnação. Eu não acho que é a melhor tradução, por isso que eu pus o termo hebraico, Gilgul, tá? Mas vamos chamar de reencarnação por simplicidade, tá?
o conceito de reencarnação por si só, ele não é um conceito muito comum nas religiões abrâmicas, né? Tanto o islamismo, como o cristianismo, como o judaísmo. Eu acho que talvez o conceito melhor seria mentepsicose ou transmigração de alma, mas eu não vou entrar na nomenclatura agora. Vamos chamar de reencarnação por simplicidade. Basicamente, o que o Luria vai falar é a ideia de que existe uma raiz da alma de cada um de nós, né? E que essa raiz de alma, ela pode precisar voltar à Terra algumas vezes, certo? Ela não vem uma vez só a este mundo, e ela precisa vir algumas vezes para completar o seu tikkun, para ajudar a fazer a correção de que nós falamos. O Luria também vai trazer a ideia de que a nossa alma, ela não é uma coisa única e íntegra, mas ela tem 5 níveis de alma. Só por curiosidade, eu vou pôr aqui no chat, a gente chama isso na Kabbalah de Naranjai, que é um acróstico em que as iniciais formam a palavra Nefesh, Ruach, Neshama, Haya e Yehidah. Então, se você pegar as iniciais em hebraico, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya e Yehidah, Naranjai. Né? É um jeito de lembrar das iniciais. Nefesh seria o meu nível mais baixo de alma e Yehidah o meu nível mais alto. Certo? Bom, no cristianismo, tudo isso é um problema muito grande falar de reencarnação, é por isso que surge, por exemplo, uma figura como Allan Kardec e vai criar o espiritismo, né? A gente depois pode até falar disso. No judaísmo, eu diria que a reencarnação é até muito mainstream. A maioria das correntes judaicas, mesmo não muito místicas ou cabalísticas, é ok com a ideia de reencarnação, né? E como eu disse, não é uma ideia nova que Luria traz, tá? Luria não está trazendo uma novidade, ele está só relembrando de que no judaísmo existe esse conceito, e Luria populariza a ideia de reencarnação quando ele fala de Gilgul. O livro clássico do Luria para isso é o Sha'ar HaGilgulim. Sha'ar HaGilgulim, o portal ou o portão das reencarnações. Essa é uma obra que tem traduzido ao português, uma das raras obras cabalísticas que tem em português. Bom, e uma outra ideia que o Luria traz, que vocês, alunos, lembraram na aula passada, inclusive Moré Simão perguntou, a ideia de Dibuk, né? A ideia de que uma alma pode, por algum motivo, no processo de morte, ela não consegue subir aos mundos superiores e ela pode grudar no corpo de alguém. Na verdade, o Luria traz 2 ideias, a ideia de Dibuk e a ideia de Ibur. Eu vou passar muito por cima nelas, né? A ideia de Dibuk, pessoal, é a ideia de que uma alma realmente, então, como eu falei, pode grudar em nós. Mais ou menos, talvez, como a ideia de encosto no Brasil, né? Que vem do espiritismo. Não é exatamente a ideia de encosto, mas né, mais ou menos isso. Então, é uma alma que estaria vagando por aqui, ela não conseguiu subir. Por exemplo, não fizemos o Kadish dos enlutados direito e essa alma não foi para onde ela devia. Então, ela está vagando por aqui e ela pode entrar no corpo de um ser vivo. E ela se apossa dessa alma. Dibuk é da raiz hebraica de grudar, né? De se anexar a essa alma. E eu teria que exorcizar a alma. Mas veja bem, não é um demônio. Não é exorcizar de demônio. É a alma de um ser humano, que gruda em outro ser humano, tá? Essa é a ideia que o Luria traz, de Dibuk. E o Ibur vem da raiz hebraica de gestação, de você ficar grávido. E o Luria também diz que uma alma, então, pode entrar em outra alma, mas aí não num processo negativo. Você pode, por exemplo, receber a alma de uma outra pessoa num processo positivo. Por exemplo, você está num nível espiritual tão bom, tão elevado, que você recebe a alma de um sábio. E esse sábio entra em você por gestação, como se você ficasse grávido de um sábio. E esse sábio que vem até você por um processo chamado Ibur, ele te ajuda a cumprir mitzvot, ele te ajuda a ganhar luz, ele te ajuda a subir na espiritualidade. Então, como eu falei, é um processo positivo. Você ganha méritos, você ganha uma alma que te ajuda, é um encosto, entre aspas, positivo. Né? O Luria fala desses 2 processos, o Dibuk e o Ibur. Certo? Claro que aqui eu só estou arranhando a superfície da ideia. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui, com alguns conceitos luriânicos? Bom, o Péricles está perguntando, Kafakela. O Kafakela não é uma ideia luriânica, isso aparece já no Tanakh, né? Se não me engano, no profeta Samuel, a alma que vai ser lançada como do estilingue, né?
Kaf aquela é como chama? A palma da mão. Kaf é uma coisa côncava, me faltou a palavra, côncava, né? E uma alma que pode ser arremessada como da concavidade de um estilingue, porque ela fez algo muito errado. Isso já o profeta Samuel usa essa imagem, e o Luria só explica que algumas almas fizeram coisas tão erradas que podem ser lançadas como da concavidade de um estilingue. É basicamente isso. Bom, aí vocês estão entrando em perguntas técnicas, né? Pagar para alguém falar o Kadish vale? Perguntas teológicas desse tipo a gente pode falar em outro momento, certo? Agora vamos focar na história da mística. Tudo bem? Bom, e hoje então a gente vai entrar, claro, no pós-Lúria. E vamos chegar, como eu falei, até o Hassidismo. Legal. Bom, o que acontece depois que Lúria falece? Qual é o vácuo, né, que fica? Bom, obviamente que a Kabbalah continua a ser sistematizada, no sentido do Zohar, né? Só que esta sistematização, sinceramente, nunca mais voltou a ser tão original como Lúria. Não houve um sistematizador do tamanho de Lúria, tão original e tão criativo como Lúria, tudo bem? A Kabbalah, de certo modo, passou a ser um pouco menos messiânica, eu diria. Eu queria explicar o que é menos messiânica. Se vocês lembrarem na aula passada, eu foquei muito nesse ponto, pessoal. Lembrem que os místicos de Tzfat, eles estavam com uma ideia muito fixa. Nós temos que começar a ensinar Kabbalah porque o mundo está perto do fim. Lembram disso? O decreto de Alhambra deixou isso muito marcado nos místicos, né? O mundo está para acabar, os judeus estão sendo perseguidos mais uma vez. Os nossos irmãos judeus na Espanha e Portugal estão sendo mortos na fogueira, estão sendo forçados a se converter. Os místicos realmente viam a Kabbalah como um modo de salvação. Então surgem místicos como Cordoveiro e como Lúria, porque eles acreditam de fato que a Kabbalah podia salvar o mundo. Lembram disso? Se eu revelar os segredos mais profundos da Torá, eu posso trazer o Messias. Eu posso revelar o Mashiach e trazer a Geulah, trazer a redenção. Então, essa sistematização, agora ela fica um pouco menos messiânica. Os novos cabalistas pós-Lúria, eles ficam um pouco menos com essa visão de que eu preciso ensinar Kabbalah para trazer o Mashiach. Sim, é importante, claro, a coisa messiânica sempre foi importante no judaísmo, a gente sabe disso, mas as novas gerações não vão ter tanto esse fervor messiânico, tudo bem? De Lúria para frente. E outra coisa, ela passa a ser um pouco mais normativa e legalista. E eu queria falar um pouquinho desse ponto. Por quê? Houve um período aqui da história que a gente não vai abordar no curso, mas que quem quiser depois eu recomendo fortemente que busque, que é o fenômeno, eu vou pôr aqui no chat, Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi, pessoal, foi um grande trauma na história judaica, eu já citei ele aqui no curso. Shabtai Tzvi foi um homem que, influenciado por toda essa história luriânica, por todo esse fervor místico, ele era um homem que estudou muito misticismo e, como não é raro acontecer na história da mística, ele se considerou o Messias. É um homem que estudou muito a Kabbalah, ao que tudo indica, fazia alguns milagres, ele era um homem milagreiro, conseguia fazer alguns processos de cura, enfim, e ele começou a se achar o Messias. E ele foi para a apostasia, né? Ele se converteu ao islamismo, levou alguns judeus com ele, vários judeus, e os rabinos na época ficaram um pouco chocados. E quando isso aconteceu, os rabinos começaram a ficar preocupados que esse fenômeno começasse a se tornar normal. Então, os rabinos começaram a pôr algumas barreiras para o estudo de Kabbalah e para o ensino de Kabbalah em público. Portanto, depois do fenômeno Shabtai Tzvi, que é o fenômeno do falso Messias, os rabinos começaram a pôr essa normatividade para o ensino de Kabbalah, esse legalismo para o ensino de Kabbalah. E começou a acontecer que a Kabbalah avançada não mais foi ensinada em público, como era antes do Shabtai Tzvi, e como acontecia na época do Lúria. A Kabbalah básica, sim, você até conseguia aprender publicamente, mas não mais a Kabbalah avançada. Tá? Então, por exemplo, certamente vocês já ouviram uma história, mesmo as pessoas mais distantes, de que a Kabbalah é algo que só podia se ensinar para homens maiores de 40 anos.
né? Vocês já devem ter ouvido em algum momento da vida de vocês isso, né? Não, para estudar Kabbalah você precisa ter 40 anos. Você, aliás, precisa ser homem e ter 40 anos, né? Não se ensina Kabbalah para mulheres. Se vocês já ouviram esse tipo de coisa, é algo que surge nesta época, pós-Lúria, pós-Shabtai Tzvi, né? É como uma tentativa rabínica de restringir um pouco a difusão de Kabbalah, porque o medo de que ela causasse fenômenos como o Shabtai Tzvi. Então começam normas do tipo, olha, você precisa ser maior de 40, você precisa ser casado. Por que a ideia do casado? Porque o Zohar, a gente falou disso, vinha com olha lá, a Leia está lembrando disso, né? De casado. Por quê? Porque o Zohar vinha e falava o quê? Que o cabalista ele ia casar com Deus. Lembra disso? Que Deus casava com a comunidade de Israel. Então os rabinos falavam assim, sabe o quê? É melhor a gente exigir que as pessoas sejam casadas. Porque senão o cara vai começar a achar que ele casou com Deus e que ele não precisa mais casar na terra, né? Que ele não precisa casar com uma esposa. E vamos supor que o cara vira um solteirão. E isso pode comprometer a continuidade do povo de Israel. O cara pode não casar e não procriar, e não ter filhos. Então, ele precisa ser casado, ele precisa ter filho, ele precisa ter mais de 40 anos, ele precisa ter um emprego, ele precisa ser um cara que já se sustenta e tem o seu salário. São meios que os rabinos viram de garantir o cara ligado ao mundo físico, para ele não virar, desculpe o termo, um louco. Eles não queriam gente que fosse para o lado místico, que começasse a estudar Kabbalah e Zohar, e fosse um desligado do mundo físico. Eles queriam se assegurar que as pessoas que fossem estudar Kabbalah tivessem um pé no chão, uma ligação com a realidade, certo? E não fosse gente que fosse virar um hippie, digamos, né, dos anos do século XVIII, do século XIX, e que se envolvesse com o estudo da mística e desconectasse da comunidade. Entende a preocupação rabínica? Então eles começaram a pôr essa normatividade, esse legalismo. Em alguns centros também começaram a exigir que quem fosse estudar Kabbalah avançada já tivesse um conhecimento muito bom de judaísmo mesmo. Em alguns lugares falavam assim, olha, você tem que provar que você é um estudioso de Talmud, ou que você é um estudioso mínimo de Torá, que você conheça minimamente a Halachot, que você seja um seguidor das Halachot. Isso variava, tá? Não era necessariamente lei. Mas coisas como ser maior de 40, casado, ter filhos, emprego, geralmente era uma exigência a partir desse momento. Tudo bem? Bom, beleza. Então, essa é a nova face da Kabbalah, né, do misticismo nesse momento. Bom, e agora também começa uma coisa, o seguinte. A gente pode falar que nesse momento surgem basicamente duas escolas pós-Lúria. E essas duas escolas vão se centrar também basicamente em duas regiões do mundo, tá? Uma delas basicamente em Jerusalém, existe um foco que muda de Safed para Jerusalém, ela desce um pouco, né? Ela vai para o sul, centro-sul de Israel, e uma delas que vai para Polônia, e aí a gente vai falar delas. Tá. A escola de Jerusalém, eu vou falar um pouco delas, ela vai ser fundada por um cabalista muito, muito famoso. Bom, ela vai se chamar Yeshiva de Betel, e ela vai ser fundada por um cabalista chamado Shalom Sharabi. Shalom Sharabi faleceu em 1777, para vocês se localizarem aí no tempo, tá? Mas para vocês terem ideia, é uma escola que sobreviveu até 1920, fisicamente, e ela só foi destruída porque em 1920 teve um grande terremoto em Israel, que destruiu grande parte de Jerusalém, você imagina. Jerusalém, em 1920, não tinha estrutura nenhuma para um terremoto, né? Foi um grande desastre e essa escola foi destruída. Mas mesmo com a destruição da escola em 1920, alunos formados nessa escola sobreviveram até 1970, tá? Então, até recentemente, né? 1970 para a história é ontem, né? Você tinha alunos formados na Yeshiva de Betel andando aqui pela terra, né? A gente tinha o mérito de ter alunos formados nessa escola. Bom, e na Yeshiva de Betel, você tinha um grande centro de Kabbalah luriânica, como eu disse, ainda sistematizando o Zohar e ainda desenvolvendo a Kabbalah de Lúria. Como eu disse, não era nada original, não era nada novo, não estavam criando uma nova Kabbalah como Lúria criou, digamos, tudo bem? Mas era expandindo, vamos dizer assim, a Kabbalah luriânica, se a gente pode usar esse termo,
tá? Bom, Shalom Sharabi era um cabalista iemenita, a gente falou de como a Kabbalah chegou no Iêmen, né? Chegou no Oriente Médio, digamos assim. E a escola de Sharabi era um foco total em Lúria. Eu acho que, sem medo, a gente pode dizer que eles eram os principais sistematizadores de Lúria, depois de Lúria. Eles ficaram conhecidos por usar muito o que se chama Kavanot. O que são Kavanot? Kavanot são basicamente, pessoal, o que Lúria recomendava, espécie de meditações que você fazia durante a oração, tá? E são coisas que você fazia assim, você focava intensamente a sua energia. Quem conhece a palavra hebraica kavaná, né? É você ter uma intenção muito forte, uma concentração muito forte, tá? Durante um momento específico da reza. Mas a ideia luriânica é que basicamente você focava a sua energia muito forte para promover mudanças no mundo. Então, ficou muito conhecido, por exemplo, e existe até hoje, o Sidur do Sharabi, o Sidur do Shalom Sharabi, tá? Onde você vai fazendo as orações do dia, seja Shacharit, Mincha ou Arvit, e você tem centenas de kavanot que você tem que fazer durante a Amidah, durante o Shema, durante as orações da manhã, né? Onde você vai fazendo essas concentrações de energia, você põe a kavaná com toda a força para ir promovendo mudanças no mundo, tá? Bom, a admissão na Yeshiva de Betel era uma das mais rigorosas do mundo. Até hoje é considerada uma das yeshivot mais difíceis de você entrar. Você tinha que provar que você era extremamente comprometido com a Halahá, e, além disso, você fazia uma espécie de voto, né? Você assinava por escrito votos de comprometimento absoluto com os membros da Yeshiva, não só neste mundo, como no mundo vindouro. Você assinava um termo de consentimento que, quando você morresse, você teria que continuar frequentando a Yeshiva Betel no mundo vindouro. Então, eles falavam, olha, quando morrer, vocês saibam que a gente tem uma sede da Yeshiva de Betel lá no mundo vindouro, o nosso mestre continua lá, os nossos alunos continuam lá, e você não vai poder frequentar outra Yeshiva no mundo superior, você tem que continuar conosco. E você tinha que comprometer a sua alma, inclusive, a frequentar essa Yeshiva no mundo vindouro. Ou seja, era uma coisa muito séria estar na Yeshiva Betel, e você tinha que fazer realmente, quase que vender a sua alma, não no sentido cristão, né, de vender sua alma para o diabo, mas vender a sua alma para a Yeshiva Betel e o comprometimento nesse mundo e no mundo vindouro. Tá? Bom, depois disso, você tem a outra escola que surge, como eu falei, na Polônia, numa cidadezinha chamada Brody, né? Não sei, né, meu sotaque aqui de israelense falando polonês, né? Na cidade de Brody, na Polônia, e ela ficou conhecida como Klaus. Então, desculpem também o meu polonês, que eu não sei falar, mas conhecida como Klaus. Na cidade de Brody, ou essa escola que surgiu, ela era mais como uma fraternidade espiritual. Ela não era tanto uma yeshiva como a escola de Sharabi, tá, em Jerusalém. Aqui as pessoas mais elas iam e vinham, tá? Elas podiam se juntar ou se dissociar do grupo com mais tranquilidade, tá? Então era mais no sentido de uma fraternidade, de uma comunidade, mas também era luriânica, tá bom? O foco dessa escola que surgiu em Brody era luriânica. E ela atraiu muito, na época, pessoal, cabalistas lituanos, tá? Muitos cabalistas da elite lituana. E por que eu estou falando isso? Se vocês conhecem o judaísmo lituano, ou os lituanos eles têm algo de serem bastante elitistas. Em que sentido? Intelectualmente muito elitistas, tá? Para o bem e para o mal. Para o bem no sentido, estamos falando dos judeus talvez mais inteligentes de que nós estamos falando no século XVIII. Judeus que eram muito, muito inteligentes, focados em estudos extremamente aprofundados de Torá, de Talmud e, no caso, de Kabbalah luriânica. Judeus que passavam, sem exagero, 18, 19, 20 horas do dia estudando Kabbalah, Torá, Talmud, Lúria, né? Então, eram judeus com uma mente impressionante. Tá? Mas também eram elitistas no sentido de nós somos os judeus e o resto da humanidade, coitado, né? E o resto dos judeus que não estudam como nós estudamos, coitados. Bom, a escola de Jerusalém, portanto, pessoal, ela era muito mais uma escola de reza e de prática, vamos chamar assim, tá? Enquanto a escola polonesa ela é uma escola muito mais teórica, tá? Essa sim muito mais preocupada em sistematizar Lúria.
A escola da Polônia, ela existe até hoje, essa escola lituana de Kabbalah. Inclusive, eles publicam muita coisa online, para quem gosta, vale a pena procurar. Não sempre traduzido, claro, tá? Às vezes é publicado só em hebraico. Mas, sinceramente, se alguém for atrás e tiver alguma coisa traduzida, achar, tem coisa em inglês, já aviso, é como ler física quântica super avançada, tá? Ler os livros deles de Kabbalah, de Lúria, é ler física quântica super avançada. Às vezes eu, que já tenho experiência em Kabbalah, em física quântica, em Kabbalah, em Lúria e coisa assim, eu vou ler os livros que eles publicam dessa linha, né, lituana, eu tenho dificuldade de entender o que eles dizem, tá? Eu leio lá, às vezes, 2, 3 linhas e eu fico meses tentando entender o que está escrito nessas 2, 3 linhas de ensinamentos lurianicos, tá? Não sei se alguém lembra, nas aulas de Talmud que a gente estava fazendo aqui na sinagoga, alguém perguntou sobre o método Brisker de Talmud, né? O método Brisker é um método lituano de análise do Talmud, né? É esse tipo de método altamente intelectual de análise, tá? Você imagina isso aplicado na Kabbalah. Então, quem conhece a intelectualidade lituana, imagina isso aplicado na Kabbalah. São métodos com muito detalhe, altamente técnico, lógico e racional. Você imagina isso, então, aplicado a entender o detalhe do detalhe de um mundo, de uma sfirá, da luz de Ein Sof, tá? E, literalmente, os lituanos, eles, assim, não importa se é algo aplicável, não importa se é algo prático, eles estão preocupados em entender o detalhe do detalhe, ainda que você não vai usar isso na vida, certo? É esse tipo de pensamento que tem aqui. Bom, por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque este elitismo, tá, que surge principalmente na Polônia, nessa escola Klaus de Brody, com os lituanos, tá, e que para um pouco de importar na vida prática, né, e que cria todo esse pensamento elitista, né, de entender como é a estrutura do mundo superior, cria um pouco de problema, vamos chamar assim, ou um pouco de crítica no mundo judaico, tá? E ajuda justamente a surgir a escola que a gente vai ver hoje, que é o Hassidismo. Como essa escola que surge na Polônia se via como superior, como eu estava falando para vocês, né? E eles basicamente falavam assim, olha, o judeu simples, o judeu que não tem essa preocupação intelectual que nós temos, é um pobre coitado, começa a criar quase que um cisma dentro da comunidade judaica. Esses místicos, eu vou voltar aqui um slide, da escola de Klaus, eles falavam assim, o judeu que não estuda sobre Lúria, o judeu que não estuda Talmud, o judeu que não estuda a Torá a fundo, aquele judeu do Stater, né, que é um sapateiro, aquele judeu que é, coitado, trabalha com ouro, trabalha com prata, né, que é um joalheiro, esse judeu, coitado, ele mal tem salvação. Esse judeu não tem ligação com Deus. Esse judeu não sabe servir a Deus, certo? Esse judeu não pode ser um verdadeiro judeu. Ele não pode ser um homem pio. Ele não pode ser um homem que vai se conectar com Deus. É um judeu meio café com leite. Esses judeus da elite lituana viam esses outros judeus assim com... Coitado. São judeus, né? Porque, nasceu de mãe judia, mas coitado deles, nunca vão chegar nos nossos pés. Então, meio que como uma reação a esse movimento extremamente elitista, surge o Hassidismo. O Hassidismo vem e fala assim, peraí, meus amigos, quem que vocês acham que são? Né? Por que todo esse elitismo? Né? Todos nós somos da mesma origem, todos nós temos ligação com Deus, sim. Todos nós podemos servir ao Criador, cada um no seu nível. Então, o Hassidismo meio que surge contra esse elitismo intelectual e vai pregar o valor de cada um dos judeus. Não importa o que esse judeu faça e não importa a apreensão intelectual do judeu. Então, o Hassidismo surge, desde o início, literalmente como algo altamente popular, né? Falando, olha, é para todos, a Torá é de todos, o Talmud pode ser para todos, e os ensinamentos místicos podem ser para todos. Né? Então, o Hassidismo nasce, por definição, como algo literalmente muito popular, e ganha as graças do povo. Tudo bem? É assim o primeiro impulso de por que nasce o Hassidismo.
Bom, além disso, né, de uma resposta a esse movimento altamente intelectual, altamente elitista, tá? O hassidismo começa com figuras altamente carismáticas, altamente populares, que abundavam ali na região do leste europeu, chamados os Baalei Shem. Bom, o que são os Baalei Shem, pessoal? O plural, Baalei Shem, é o plural de Baal Shem. Baal Shem era uma figura que estava se tornando popular, é o seguinte. Baal Shem literalmente significa assim, o detentor do nome. Baal é quem possui algo, né? E Shem é o nome. Eram figuras que tinham estudado misticismo, elas conheciam mística e elas tinham o nome de Deus. O que significa tinham o nome de Deus? Eram figuras que sabiam usar o nome de Deus para realizar milagres. Então eram figuras místicas, milagreiras, e que no judaísmo a gente chama de cabalistas práticos. Então eram pessoas que você podia ir para elas e você podia pedir curas, você podia pedir para ela rezar por você quando você tinha um problema, quando você tinha uma dificuldade. E o povo acreditava que indo nessas pessoas, elas podiam fazer intervenções por você. Quase que a ideia de um santo no cristianismo. No judaísmo, tinha essas figuras que começaram a se popularizar, que chamavam Baal Shem. É basicamente um mago ou um milagreiro. Então, eram pessoas que estavam popularizando na Europa, elas faziam um amuleto para você, se você tinha uma aflição. Você tinha uma doença, ela te fazia um chá com ervas, ou uma poção com ervas, e chamavam Baal Shem. E um desses Baal Shem, que ficou o mais famoso de todos, se chamava Baal Shem Tov, o dono do bom nome, que era um homem chamado Israel Ben Eliezer. Vou pôr aqui o nome dele. Bom, quem foi Israel Ben Eliezer, pessoal? Vamos falar um pouquinho dele. Israel Ben Eliezer, ele viveu por volta de 1700, na Polônia, tá? Nesse contexto que nós estamos falando. Ao que a gente sabe, ele era um homem muito, muito simples. Ele era assistente de uma sinagoga, ele era um judeu desses que a gente está falando simples, trabalhava como assistente de sinagoga e dava aula para crianças, alfabetização de crianças, aulas básicas de Torá. Não era um homem erudito, não era um homem muito intelectual, que conhecia um pouco de judaísmo. Mas era uma figura que, por algum motivo, era extremamente carismática, extremamente querido na comunidade, e que a gente também não sabe exatamente como, caiu nas graças da comunidade como um Baal Shem. As pessoas iam procurá-lo quando tinham algum problema. Tinham algum problema de saúde, iam falar com ele. Tinham algum problema para resolver financeiro, algum problema amoroso, iam falar com o Baal Shem. E ele dava essas soluções. Olha, está aqui um amuleto, está aqui uma erva, está aqui uma poção que vai te ajudar. De algum modo, ele aprendeu esse tipo de coisa. E com o tempo, ele começou a ser chamado de Baal Shem Tov. Ele começou a se destacar dos outros Baal Shem que tinha na região. E com o tempo, ele começou a ensinar um misticismo. Ele começou a falar, por que não eu vou dar aula de misticismo para as pessoas? Vou começar a ensinar essas ideias místicas. Mas, pessoal, preciso dizer que ele começou a ensinar um misticismo bem modificado, tá? Não é um misticismo muito luriânico tradicional, certo? Mas não importa. As pessoas começaram a gostar muito desse misticismo que o Baal Shem Tov ensinava. Ele era extremamente carismático. Imagine uma figura muito carismática. Era uma figura muito efusiva. E isso começou a dar muito certo. A ponto de grandes eruditos da época, grandes sábios, inclusive lituanos, irem estudar com Baal Shem Tov. E com isso surge oficialmente o hassidismo. Israel Ben Eliezer é considerado o fundador do hassidismo, o pai do hassidismo, se vocês quiserem pensar assim, o Baal Shem Tov. Tudo bem? Bom, e com isso, então, se estabelece todo um movimento, que é o que eu quero falar hoje na aula de vocês, com alguns conceitos, com alguns princípios, certo? Um dos princípios que o Baal Shem Tov traz, ou que o hassidismo traz, bom, antes, até aqui, vamos fazer uma pausa. Tudo bem? Tranquilo com esse contexto geral, com esse contexto maior de por que surge o hassidismo, como surge o hassidismo, um pouquinho da figura do Baal Shem Tov, tá? Tudo bem, principalmente, que não é uma cabala estritamente luriânica, é uma vertente, uma releitura de cabala luriânica, tá? Isso vai ficar mais claro agora que a gente entrar nos conceitos. Beleza. Maravilha. Ótimo.
Então, vamos lá. Alguns conceitos que o Hassidismo traz, alguns conceitos que o Baal Shem Tov traz. Então, a primeira coisa é, o Baal Shem Tov falava muito o seguinte, ele pega uma frase em aramaico que diz o seguinte, Leit atar panui minei. Não há um local panui vazio minei, dele, de Deus. Não há local no mundo vazio de Deus. Ou seja, Deus está em todas as coisas. De novo, a gente volta um pouco na questão de imanência e transcendência de Deus. E o Baal Shem Tov fazia a questão de dizer, Deus está em absolutamente todo lugar. Por que que ele fazia a questão de dizer isso? Principalmente para lembrar que Deus está, inclusive, no judeu mais simples. Não acreditem nesses judeus lituanos que se acham a última bolacha do pacote. Não acreditem que Deus só está no raciocínio profundo e extremamente complexo e só dentro das yeshivot e só dentro de quem consegue estudar o Talmud. Não há lugar nenhum do mundo vazio de Deus. Deus está em tudo, inclusive dentro do seu coração. Isso é o que o Baal Shem Tov falava. Deus está, inclusive, no judeu mais ignorante. Não importa se você for analfabeto, Deus está dentro de você, Deus está na sua casa, Deus está na sinagoga do bairro ali, que pode estar destruída, que não tem nenhum livro de Torá decente para você ler. O livro de Torá pode estar quase inválido, passul, não é kasher, não importa, Deus está lá dentro. E se você quiser, você consegue encontrar Deus em qualquer lugar. Então você imagina um homem carismático como esse, com uma mensagem poderosa como essa, andando pelos vilarejos da Polônia e da região do leste europeu, o efeito que ele não provocava. As massas iam à loucura. O povo ouvia uma mensagem dessa e falava, eu consigo encontrar Deus, sem muita inteligência, sem conhecer Talmud, sem conhecer Torá, sem estudar Lúria, sem estudar Zohar, e eu consigo ver Deus porque Deus está em qualquer lugar. Era uma coisa maravilhosa. Nesse mesmo conceito, o Hassidismo vai pegar uma ideia muito, muito profunda, que talvez vocês já ouviram falar, é talvez uma das ideias mais amplas do Hassidismo. Numa vertente, inclusive, muito mística, o Hassidismo vai vir e lembrar para nós o seguinte, a palavra hebraica para natureza é teva. E ele vai falar, tem a mesma numerologia de um dos nomes de Deus, Elohim. Na verdade, é a palavra ha-teva, com artigo, né? Tem a numerologia de 86, que é a mesma numerologia do nome de Deus Elohim. O que significa isso? O Hassidismo vai falar, isso é a prova de que a natureza e Deus são a mesma coisa. Deus está na natureza e a natureza é Deus. É uma espécie de panteísmo. Para quem gosta de filosofia, esse é o termo. Para quem gosta de filosofia, vai lembrar de Spinoza. Deus está em toda a natureza, e eu posso encontrar Deus em qualquer coisa. Deus está nas árvores, Deus está no rio, Deus está na grama, no vento. Eu não preciso ir na sinagoga necessariamente, eu não preciso ir na yeshivá. Deus está na minha casinha, como eu estava falando, no shtetl onde eu moro. Eu posso tomar um banho no rio, eu posso estar trabalhando o meu campinho aqui, minha hortinha, e Deus está ali na horta. Então, a ideia de que Deus está em todas as coisas, e em todos os judeus, e em todos os aspectos da natureza. Então, o que o Hassidismo vai falar? A única questão é que Deus está oculto. Eu preciso aprender a ver Deus. Mas se eu aprender a ver Deus na natureza, eu consigo encontrar Deus em tudo e o tempo todo. Eu só preciso aprender a ver a imanência de Deus. De novo, aquele conceito. Eu posso, e aí aquele velho conceito também, não há uma folha que caia da árvore sem que Deus queira. Se você conseguir perceber isso, você vai olhar para uma folha da árvore caindo e você vai ver Deus. Você vai ver o rio correndo e você vai ver Deus correndo no rio. Você vai ver em todos os fatos da vida Deus. Inclusive, e aí outro pensamento talvez um pouco chocante do Hassidismo, inclusive no mal. Se Deus está em tudo, inclusive nas coisas ruins que te acontecem, você tem que poder ver Deus. E o Hassidismo vai falar, quando algo de ruim acontece, você não tem que achar que é algo das klipot, você tem que achar que é algo do mal. Não, você tem que agradecer a Deus que está te acontecendo algo mal.
Porque é Deus que está agindo na sua vida e Deus está te enviando alguma mensagem. Deus quer alguma coisa boa. Você talvez não entenda o quê, mas é Deus agindo na sua vida. Então, o que você tem que começar a entender? Que Deus está oculto em tudo. Então, tem uma frase talmúdica, que vira inclusive música, Ve'afilo be'astara, já ouviram essa música? Ve'afilo be'astara, ubechol astara. Mesmo nas coisas mais ocultas, né, você consegue encontrar Deus. Você pode, talvez, ter dificuldade de entender cadê Deus, mas você tem que saber que Deus está lá. Bom, e aí, quando você começa a tentar achar Deus em tudo, nas coisas ruins, na natureza e dentro de você, você vai também percebendo que você consegue se unir a Deus nos menores atos, nas menores coisas, nas menores partes do mundo. E você chega em uma coisa que se chama, eu acho que a gente já trouxe esse conceito, dvekut. O que é dvekut, pessoal? União. Aliás, é da mesma raiz de dibuk, que a gente falou agora. Dibuk, eu falei que era uma alma colar na outra, né? Grudar e ficar presa. Dvekut é, eu não sei a melhor tradução, é aderir a Deus, talvez? Grudar em Deus. Você tem, o termo que se usa na literatura acadêmica é você adquirir união mística com Deus. Uma união absoluta com Deus. Você e Deus viram uma entidade só. O Hassidismo fala que é possível chegar nisso. Aliás, a Kabbalah também fala, mas o Hassidismo dá uma ênfase muito forte nisso. De que você pode, de novo, independente do seu nível, independente de que vida você leva, chegar na união mística com Deus, se unir totalmente a Deus, na sua simplicidade. Não importa que você não seja um erudito de Talmud, não importa que você não seja o maior cumpridor das mitzvot, tá? Não importa que você não seja um grande rabino, você é o judeu simples, no seu dia a dia. Você pode se unir a Deus quando você bebe o vinho de Shabat. Se você realmente sentir o gosto do vinho, se você fizer a brachá do vinho com intensidade e perceber que Deus está ali no vinho, se você acender as velas de Shabat com carinho, olhar fixamente as velas de Shabat e perceber que Deus está nas velas de Shabat, se você fizer a sua oração com fervor, a sua tefilá com kavaná, se você olhar para dentro de você e fizer tudo isso com intenção, com real ardor, você consegue encontrar Deus. Porque Deus está em tudo e em todos os lugares. Aliás, nesse último ponto, o que vai dizer o Hassidismo? Um dos meios mais interessantes de você encontrar Deus e chegar nessa dvekut de Deus é olhando para dentro de você. Por quê? Por um conceito muito óbvio. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não é? Então, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, eu posso olhar para dentro de mim, e o que eu vou olhar quando eu olho para dentro de mim? Eu vou olhar para Deus. Então, o único problema é que nós, quando olhamos para nós vamos olhar para um espelho que está meio que sujo. Essa imagem o Zohar já traz. É um espelho que não está muito polido. Então, eu preciso olhar para mim, se eu quero encontrar Deus, e eu preciso só aprender a polir esse espelho. O Hassidismo vai falar que eu preciso, então, trabalhar nas minhas midot, trabalhar nos meus atributos, limpar esse espelho, e eu vou eliminar uma série de barreiras que me separam do divino. Eu vou eliminar barreiras emocionais, barreiras psicológicas, barreiras materiais que não me deixam realmente ser divino ou me unir ao divino. Esse processo, o Hassidismo chama, pessoal, de Bitul Hayesh. Bitul Hayesh seria, literalmente, anulação da existência. É um termo difícil de traduzir, mas seria anulação do eu. Eu, no sentido meu eu menor, o meu eu material, que não me deixa ser divino. Eu anulo quem eu sou, eu vou eliminando tudo em mim que é sujo, vou eliminando em mim tudo que é negativo, e o que vai sobrar de mim é Deus. É a própria essência de Deus. Eu vou me purificando a tal modo que o que vai sobrar de mim é a pura luz, é puro Deus. É o ego, Ana, exatamente.
Se a gente pegar os termos mais psicológicos, e lembrando que o Hassidismo está surgindo junto com a psicologia, século XVIII, muito contemporâneo de Freud e das teorias psicológicas. Se eu tirar tudo em mim que é trauma, recalque, coisas que me bloqueiam, que me previnem de conhecer o meu verdadeiro eu vou ficar com o diamante polido, que eu sou, que é a imagem e semelhança de Deus, a minha centelha de alma. Eu purifico a minha mente, eu elimino meus pensamentos negativos, por exemplo, e eu acho Deus. Então, o Hassidismo vem com toda uma vertente psicológica que a Kabbalah, por exemplo, nunca teve. Até porque, como eu estava falando agora para a Ana, a Kabbalah nunca teve conhecimento de psicologia. A Kabbalah desenvolveu-se numa época que não tinha psicologia, né? O Hassidismo vai vir e falar assim, olha, você tem que aprender a controlar seus pensamentos negativos. Você tem que aprender a não ceder a pensamentos negativos, senão você vai ser vítima de depressão, você vai ser vítima de pensamento suicida, e o Hassidismo vai começar a falar, limpa esses pensamentos, não deixa esses lados negativos. Claro que o Hassidismo não vai falar necessariamente de ego, de recalque, mas vai usar a nomenclatura judaica para falar de aspectos psicológicos, percebe? Vai ser uma mística muito psicológica, o Hassidismo. E vai falar, cuidado para não cair nisso. Ele vai chamar o quê? De Sitra Achra. Ele vai falar, sabe se você está deprimido, por que você está deprimido? Porque a Sitra Achra, o outro lado, está tomando conta da sua cabeça. Você está com pensamentos negativos porque as clipotes estão tomando conta da sua cabeça. Então, limpa tudo isso e você vai encontrar Deus. Então, o que começa a acontecer? O Hassidismo vem com um outro conceito que é, a partir da vida física, a partir da vida material, você consegue encontrar Deus. Veja que, de certo modo, Lúria já falava isso, porque você usava o físico para injetar luz nas clipotes, lembra? Eu conseguia fazer o tikkun. Mas o Lúria focava muito em alta especulação teórica, né? Como a gente falou agora das Kavanot. Eu tinha que, por exemplo, lembra que eu dei esse exemplo na outra aula? Eu tinha que beber, na hora que eu vou beber, eu faço uma brachá, e com a minha kavaná na brachá, eu estou pondo luz nas centelhas que talvez tenha aqui. Lembra desse exemplo? O Hassidismo vai reverter um pouco isso. Não é só que, na hora que eu vou beber, eu faço uma brachá e ponho luz. É que realmente beber me dá um prazer, porque eu sou humano, e nós humanos sentimos prazer ao beber. Então, como beber me dá prazer, e eu sou um ser humano material e a bebida é material, eu posso sentir prazer e sentir Deus na matéria. Então, esse prazer que eu sinto na matéria pode me levar a Deus. Então, é um conceito que o Hassidismo também vai trazer, que é Avodá Begashmiut. Eu servir a Deus através da fisicalidade. Avodá é servir a Deus, Gashmiut no físico, no material. Não só nas altas especulações teóricas, como falavam os lituanos de Brody, não só estudando em Sof, as Firot, né? E vendo detalhes do detalhe, como Lúria, os mundos de Adam Kadmon, a Bia. Não, no mundo físico. Sem altas especulações teóricas. Vivendo no mundo físico, eu encontro Deus. Eu chego em Deus. Vamos fazer aqui uma pausa. Tudo bem, pessoal? Então, Ana Lívia diz, o mundo, então, não é um obstáculo no caminho da conexão com Deus. Exatamente, Ana. O mundo é o caminho para a conexão com Deus. Exatamente, Ana. Em vez de ser um obstáculo, é o caminho. Tudo bem com esses pensamentos, pessoal? Veja como o Hassidismo dá um outro foco. Aliás, falando nisso, eu acho que a gente pode dizer, sem medo de errar, que o Hassidismo vem muito como o misticismo do agora. Eu já vi essa definição e gostei muito dela. O Hassidismo vem falar o seguinte, em vez de você ficar se preocupando como Lúria, como era a criação do mundo lá atrás, né? Como o mundo foi criado, ou como vai ser, né? No futuro, fim dos tempos, Mashiach, foca no agora. Foca hoje na sua vida, como é. Como hoje você pode ser um ser humano melhor, como hoje você pode mudar, como hoje você pode se conectar com Deus. Sabe como chama isso, do ponto de vista acadêmico, religioso? Pietismo. Você se tornar um ser piedoso. Não tem nada a ver com piedade, tá? Pietismo. Hoje, aqui e agora, a mística do agora. Não importa a criação do mundo,
Quer dizer, não importa, eu estou sendo radical, né? Claro, importa. Mas não importa fim dos tempos, quando o Mashiach vai chegar, a mudança de foco é, eu não quero ficar especulando sobre início do mundo e fim do mundo. Vou focar no agora. Aliás, os racídicos também falam muito isso. O próprio Talmud fala isso, pessoal. Não fica perguntando sobre o começo e nem o fim. É perigoso perguntar sobre o começo e o fim. Tem uma frase do Talmud que diz isso, né? Não pergunta sobre essas coisas porque você não tem estrutura para entender. O racidismo fala, vamos perguntar sobre o aqui e agora. A vida não está acontecendo agora, então esse tem que ser o seu foco. Eu vou focar em quem eu sou e como é que eu posso melhorar. Eu vou focar na minha mente e no meu coração. Isso é o pietismo. Não quero ficar especulando sobre o mundo, de onde o mundo veio e para onde o mundo vai, né? Então, o racidismo vai falar assim, sabe qual é o melhor tikkun? Não é o lá fora, é o tikkun interno. Eu não estou mais preocupado em salvar o mundo, né? Eu vou salvar a mim. Se eu salvar a mim, já está muito bom. Tem uma frase racídica que eu gosto muito, que diz o seguinte, se cada um varresse a sua calçada, no fim do dia a rua inteira estaria limpa. Esse é o conceito racídico. Eu não preciso ficar preocupado em varrer a rua toda. Eu varro a minha calçada, a Morá Muriel varre a calçada dela, o Rav Michel varre a calçada dele, no fim do dia a rua toda está limpa. O mundo inteiro ficou limpinho. Cada um varre a sua calçada e está ótimo. Essa é a visão racídica. Não preciso ficar trazendo o Mashiach para o mundo todo. Certo? Muito bem, vamos lá. Perguntas estão pululando aqui. Yair, na sua visão, um contradiz o outro? Eu não diria que contradiz, eu diria que são focos diferentes. São só focos diferentes, maneiras de olhar a coisa. Né? É que nem aquela história que o Rav Michel, uma vez, a gente estava junto, lembrou, né? Do elefante, os 3 cegos tocando o elefante, né? E aí você fala para eles, que você... vai, dá um passo à frente e descreve o que você tem na sua frente. Aí o cego que tocou na tromba fala, né? Eu tenho aqui um animal grosso, comprido, tal. O outro que tocou no rabo fala, não, eu tenho um animal fino e comprido. O que tocou na pata fala, eu tenho um animal, né? Os 3 estão descrevendo um elefante, só que cada um com uma parte, né? Um tocou na tromba, um tocou no rabo, um tocou na perna. Então, por exemplo, eu e Yair, comecei no racidismo. Minha história de misticismo foi no racidismo, como talvez a maioria dos judeus começa, né, no racidismo. Daqui a pouco a gente vai falar das linhas racídicas, no Rabado. Mas depois eu não me identifiquei mais. E aí eu fui para a linha luriânica. São focos de ver. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Vamos avançar um pouquinho, se isso aqui ficou tranquilo, e aí eu queria falar agora disso. O racidismo, pessoal, criou também uma coisa muito, muito interessante, que até então não tinha muito na Kabbalah, que é a ideia de cortes e dinastias. Você tem cortes rabínicas, cortes racídicas, desculpe, e dinastias racídicas. O racidismo tem uma segmentação muito grande dentro dele. Você tem linhas dentro do racidismo. Bom, por que isso aconteceu? Um pouco por causa da questão que eu já trouxe para vocês. No racidismo, as figuras que surgiram são extremamente carismáticas e muitas vezes altamente milagreiras, né? Os líderes racídicos que foram surgindo, desde o Baal Shem Tov para frente, tá? Os sucessores, né? Eram figuras altamente carismáticas e muitas vezes milagreiras. Tá? E as pessoas, então, começavam a rodear-se ao redor dos seus líderes. E começavam a formar grupos muito, muito restritos, vamos chamar assim. Os alunos ficavam como satélites ao redor dos seus professores. E começavam a formar escolas muito, portanto, está me faltando a palavra, mas acho que vocês estão entendendo, né? Muito polarizadas. Eu estudo com este professor, ele é meu líder. E eu estudo com este professor, ele é meu líder, ele é meu líder. E aí você formava, então, escolas muito centrais, tá? Ao redor de uma figura carismática. Guetos, quase como guetos, Leonardo, tá? Ao redor desta figura. Quem é esta figura, né? Bom, em geral a gente chama de o Rebbe, aquele Rebbe, tá? Ou o Tzadik, né? Daquela escola, e às vezes a palavra Admor, tá? Então você ficava ao redor daquele Rebbe, daquele Tzadik, daquele Admor. E foram surgindo, portanto, cortes e dinastias racídicas. E cortes e dinastias, pessoal, não é um exagero, tá? É realmente cortes e dinastias quase no sentido real da coisa, realeza. Como você tem cortes e dinastias políticas,
tá? Como você tem na Inglaterra, na Suécia, na Noruega, países onde você tem imperadores. No sentido de que morria um Rebbe e o próximo que assumia era o filho dele. Morria um, vinha o filho. Era herança, hereditário o negócio. Tudo bem? Isso é uma coisa nova, não era assim na Kabbalah. Não tinha essa ideia, né, de uma figura tão forte, tão central, que quando ela morria vinha o filho. Tá? Isso é um legado racídico. Bom, e aí eu pus, por exemplo, 3, talvez, das mais famosas cortes hoje. Aqui tem uma pergunta. Admor se traduz como exatamente? Admor é uma abreviação de Adoneino, Moreno, Verabeno. Nosso Senhor, nosso professor e nosso mestre. Aí você junta as iniciais, A-D-M-O-R, Admor. Tá? Então seria Admor por si só, não tem uma tradução, é a sigla para Adoneino, Moreno, Verabeno. Nosso Senhor, nosso professor e nosso rabino, nosso mestre. Tá? E aí, por exemplo, você tem hoje a dinastia Satmar, né? Satmar ou Satmer, depende de como é a vocalização, né? No hebraico a vogal é sempre meio flexível. É a maior dinastia racídica hoje. Para quem viu aquele filme, aquela série Unorthodox, né? Da menina que tenta sair da dinastia racídica, com aquela atriz israelense que fez também o Stissel, aliás, aquela atriz é maravilhosa, ela sai da dinastia Satmer, tá? Para quem não viu, lição de casa. É a maior dinastia racídica, tá? Então ela lá tenta sair da dinastia Satmer, tá? Depois nós temos a dinastia Chabad-Lubavitch. Aliás, muitas vezes a dinastia leva o nome da cidade onde ela nasceu, né? Lubavitch é a cidade, tá? A Chabad-Lubavitch, ela é a maior em sentido de alcance, né? É o que a gente chama em hebraico kiruf, o abarque dela, né? O quanto ela abarca do mundo, tá? O nome da série, vamos lá, estão pedindo aqui. Unorthodox, não sei como chama em português. Acho que é pouco religiosa, alguma coisa assim. E a outra série é a Stissel. A atriz é a mesma, né? Ela está tentando fugir da dinastia Satmer, não ortodoxa, isso, nada ortodoxa, tá? Tá aí, ó, o pessoal falando. Depois nós temos a Chabad-Lubavitch, é uma das maiores em termos de alcance, eles estão praticamente em todos os países do mundo. Eu acho que eles se orgulham de estarem em todos os países do mundo. Eles falam que onde há um judeu, pelo menos, eles estão. O Chabad-Lubavitch está onde tem um judeu no mundo, há um Chabad-Lubavitch. Eles falam que eles estão no Havaí, estão no Japão, estão na África. Onde tem um judeu, tem um Chabad-Lubavitch, né? E uma das mais alegres do mundo, talvez, seja a Nachman de Breslav, né? Ou Breslov também, como eu falei, as vogais às vezes são mais flexíveis, que nasceu na Ucrânia, né? Breslov na Ucrânia, e que eles fazem peregrinação. Aliás, outro fenômeno muito racídico é isso, né? Você fazer peregrinação para o túmulo do líder e rezar no túmulo do líder. Para quem já viu também esse fenômeno, né? No Chabad-Lubavitch, eles vão até o Brooklyn rezar no túmulo do Rebbe de Lubavitch. No Nachman Breslov, eles vão até a Ucrânia rezar no túmulo do Nachman de Breslov, né? Também é um fenômeno muito racídico. Isso, ir no kever do tzadik, no túmulo do tzadik, porque a ideia é aquilo, o líder extremamente carismático, né? Então a ideia é de que aquele líder pode influenciar por mim, mesmo morto, certo? Eu posso ir rezar perto do túmulo dele, às vezes deixar um bilhetinho no túmulo, às vezes pôr um bilhete dentro do livro que esse justo escreveu, e ele me manda uma resposta, e ele talvez intercede por mim. Eu não vou entrar na questão teológica da coisa, tá, pessoal? Tem gente que já fala que isso é beirando a idolatria, questões messiânicas complexas, vocês já devem ter ouvido falar, né? No Chabad-Lubavitch, a figura do Rebbe de Lubavitch já há uma questão de que alguns falam que ele é o Messias, e vai sim para esse lado messiânico, né? A linha Chabad-Lubavitch já tem uma questão messiânica que pode ser complicada, já é uma linha um pouco controversa nesse sentido, não vou entrar nisso, tá? Mas isso é um fenômeno racídico. A figura do líder é tão carismática que há essa crença. Mesmo depois de morto, eu quero contatar o líder, né? Para que talvez ele interceda por mim, junto a Deus. Eu estou com um problema, eu mando um bilhete para ele, eu faço uma oração para ele, ou junto ao túmulo dele, e talvez ele possa interceder para mim e resolver um problema para mim, certo? Agora, eu queria que vocês entendessem que mais do que só figuras carismáticas, pessoal, eles são verdadeiros sistematizadores de novas doutrinas místicas, tá?
É nisso que eu queria que vocês entendessem. Eles estão aparecendo nesse curso por isso. Eles estão sistematizando a mística depois de Lúria. É o que eu falei. A meu ver, eles não são tão originais como Lúria, não são tão criativos como Lúria. Eu acho que depois de Lúria não houve ninguém como Lúria, tá? Mas eles estão criando novos sistemas de mística. Eles estão trazendo novas ideias. Um dos maiores exemplos disso, e que todo mundo invariavelmente me pergunta sobre esse livro, é o livro do Tânia, né? Criado pelo Schneur Zalman de Liadi, né? O primeiro rabino da linhagem Rabad, justamente. É um verdadeiro compêndio de uma sistematização mística. Ele pega basicamente todo o Zohar, todo o Lúria, e faz uma releitura das Firot, né? E fala, olha, Keter, Chokhmah, Binah, Dat. Então, lembra que eu falei que é uma mística relida, uma releitura do misticismo, certo? Eles fazem toda uma sistematização nova. O Tânia, em particular, pessoal, é uma obra um pouco polêmica, eu diria, tá? Porque, por exemplo, eles têm lá uns ensinamentos de que judeus não têm alma, só os judeus teriam alma. Eles falam lá que não judeus podem ter uma alma inferior ou não ter alma, então tem algumas coisas desse tipo que são bem complicadas, mas, enfim, eu não vou entrar também nesse tipo de polêmica agora, mas não achem que são só aqui líderes carismáticos, são verdadeiros intelectuais também, tudo bem? São líderes pensadores criando sistematizações sobre Zohar e sistematizações sobre Lúria, relendo essas doutrinas e criando novos sistemas. Eu falei do Nahman de Breslav, a mesma coisa. Não é só um líder pregando alegria, pregando felicidade. Temos que sorrir, temos que cantar e temos que dançar. Não. Nahman de Breslav é autor de todo um sistema de obras que você pode ler de uma maneira enciclopédica. Um profundo pensador, relendo Torá, relendo Zohar, relendo Lúria e ensinando profundos conceitos, certo? Então, são verdadeiros intelectuais, verdadeiros pensadores, com um sistema muito, eu diria, profundo de pensamento. Você pode não concordar, você pode não gostar, você pode achar que tem problemas, como eu te falei, a obra é polêmica, ou está indo para o messianismo. Você pode ter as suas críticas, mas não achem que é raso. Isso não é. São sistemas profundos, sim, são sistemas complexos de sistematização de Kabbalah e de mística. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Então, são sistemas próprios de como ver a mística. Bom, viemos para... Eu extravasei um pouco, né? São 9h19, chegamos no nosso horário típico de abrir para perguntas, para ver se está tudo bem e se tem algumas perguntas. Então, vamos lá? Quem quiser começar a abrir microfone ou mandar perguntas no chat para ver se está tudo bem com o movimento racídico. Moré. Vamos, Léa. Por favor. Desculpa, eu não sei se você já mencionou isso nas 2 aulas passadas, que eu não pude participar, tive trabalho da faculdade, a respeito de Abraham Abulafia. Certo. Também é uma Kabbalah luriânica? Não. O Avraham Abulafia eu falei na aula de Zohar, eu chamei ele de uma Kabbalah paralela ao Zohar, tá? O Avraham Abulafia, depois reveja, foi a aula passada, não, foi 2 aulas atrás, tá? Ele é um cara que, até onde a gente sabe, não teve contato com o Zohar, e justamente por isso ele desenvolveu toda uma Kabbalah paralela ao Zohar, onde, em vez de ficar preocupado em estudar em Sof, Sfirot e tudo mais, ele estava muito preocupado em, vamos fazer exercícios na prática de meditação para se encontrar com Deus. Então, ele está mais como seguidor das linhas de Eihalot, por exemplo, né, de subir aos céus através de exercícios práticos, do que Lúria e Zohar. Tá? Entendi, obrigada. Imagina. Marco perguntando, não, desculpe, Leonardo perguntando, teremos acesso às aulas gravadas? Sim, tá? O Moré Simão vai mandar para quem está no curso inscrito, vai mandar as aulas gravadas. Marco Aurélio, Dvekut é o mesmo que Zivug? Não. Zivug é a união copular, né? Cópula, relação sexual, ou entre Sfirot, ou entre Deus e o povo de Israel, para criar energias, tá? Num nível comunitário, Israel e Deus. Dvekut é o indivíduo encontrar Deus, se grudar a Deus, mas não tem nada a ver com Zivug. Tá bom? Tânia, Moreira, nós vamos ter um curso sobre o Tânia futuramente, tenho interesse em conhecer. Não está previsto,
E eu, sinceramente, não daria um curso sobre Tânia, não é minha especialidade, eu não me considero racídico, não sou da linha racídica, comecei no racidismo, como eu falei. Eu hoje simpatizo muito mais com a linha, por exemplo, lituana de pensamento, Talmud, lógica, né, analista, luriânica, do que com o racidismo, tá? Não entendam mal minha colocação, não desprezo o racidismo, nada disso, né? Mas eu não me vejo como a melhor pessoa para dar um curso, por exemplo, sobre Tânia. Seria mais adequado, eu acho, chamar um racídico para isso, tá? Jackson, ainda hoje a Kabbalah avançada é proibida aos pobres mortais? É uma boa pergunta, Jackson. Na próxima aula a gente vai falar de como está o estado atual de Kabbalah, né? Nos tempos modernos, onde o iluminismo impera, onde a razão impera, e qual é o papel da mística nos dias de hoje. E basicamente sim, a Kabbalah avançada hoje está basicamente proibida aos pobres mortais. Hoje você só estuda a Kabbalah avançada se você conhecer um rabino, ou um cabalista, né, que te abra as portas para isso. Caso contrário, não, né? Você não tem acesso, você só tem acesso a uma Kabbalah pop, a uma Kabbalah New Age, eu diria, uma Kabbalah muito diluída, né? Se você não tiver acesso a um mestre cabalista mesmo que te abra as portas, fica muito difícil. Ou se você tiver acesso aos textos originais hebraico-aramaico, né? O que não sempre é possível. Péricles, teria que marcar um com cunho teológico com sua ministração, que tal? Bom, quem quer estudar Kabbalah de cunho teológico, não acadêmico, como nós estamos fazendo aqui, tem o meu site, eu tenho cursos de Kabbalah, né? Nada impede, procurem lá o meu site, yairalon.com.br, ou o meu canal no YouTube, onde eu tenho aulas de Zohar. Aí é uma linhagem, vamos aprender Kabbalah, né? Não história da Kabbalah, que aqui é um curso com foco universitário, certo? Elizabeth fala, você teria um livro para indicar. De que, Elizabeth? Se for de história da Kabbalah, eu indico, acho que na primeira aula eu falei, Correntes da Mística Judaica, é um livro com um nome muito parecido com o desse curso, né? Eu me inspirei nele, do Gershon Scholem, tá? E qualquer livro do Moshe Idel, que é o sucessor do Scholem. Eu falei deles na primeira aula, certo? Vou pôr aqui o nome. Aliás, qualquer livro do Gershon Scholem também, tá? Não precisa ser o Correntes da Mística Judaica. Gershon Scholem e Moshe Idel. Qualquer coisa que vocês lerem dele, vocês estão em boas mãos, certo? Para entender a história da mística judaica ou momentos da mística judaica. Por exemplo, eu falei hoje do Shabtai Tzvi, né? Tem 3 livros do Gershon Scholem falando do Shabtai Tzvi, maravilhosos, né? É uma trilogia sobre o Shabtai Tzvi, analisando a fundo o que foi o movimento Shabtai Tzvi, o falso Messias, como isso influenciou a mística e a história judaica. É maravilhoso, assim, é uma obra-prima. Vale muito a pena. Moré, há previsão de um outro curso? Se sim, qual será? Vale spoiler? Há previsão de um outro curso, não sabemos ainda qual, e, portanto, não posso dar spoiler. Mas, se Deus quiser, Baruch Hashem, sim, haverá um outro curso. Tá bom? Legal. Que mais, gente? Que mais de perguntas? Morá Muriel, por favor, à vontade. Não é uma pergunta, mas eu queria esclarecer que a gente manda, que eu mando a gravação das aulas para quem pedir por e-mail. Como é um processo que leva muito tempo, só para quem pedir, aí eu mando para todos que pedirem. Pronto, Só legal. que leva um pouco de tempo. Claro. A própria... O próprio Pelo envio. tamanho do arquivo, né? Claro. Exatamente. Então, só se alguém tem interesse, só mandar um e-mail que eu mando. Pronto, Tá? ótimo esclarecimento. Também pode então. levar 1 ou 2 dias. Ótimo esclarecimento. Então, não é automático. Quem precisar da gravação, escreva. Vou pôr aqui o e-mail, tem gente pedindo, spris@gmail.com. Isso. Obrigada. Pronto. Obrigado, Morá. Eu vi alguém que levantou a mão e saiu. Não sei se quiser abrir o microfone de novo. Alguém na câmera, eu vi que levantou a mão. Era Vitor, acho? Não sei. Se quiser falar, à vontade. Não? Ficou tímido ou caiu? Não? Beleza. Bom, se tudo bem, eu vou deixar também... Foi sem querer? Era Vitor mesmo, né? Li certo? Tá bom. Bom, então vou deixar também o meu e-mail, se alguém quiser algum contato particular, fazer alguma pergunta no privado, yairalon@yairalon.com.br.
E, então, acho que é isso. Na nossa próxima aula de encerramento, a gente vai ver, como eu disse, o status da Kabbalah no mundo atual, de hoje. Pós-racidismo, vamos dizer, basicamente, que foi a grande última corrente que a gente teve. A gente vai falar de iluminismo, né, com Kabbalah. Lembrando que o iluminismo vai trazer, basicamente, a visão de mundo, vamos chamar, racional, né? Trazer o mundo da ciência, o mundo da razão, agora começa a imperar o mundo da matemática, da física, da química, e como a Kabbalah entra nisso, como o mundo da mística entra nisso. Então, na nossa última aula, a gente vai ver esse embate, certo? Como é que a Kabbalah fica nesse mundo moderno, ou pós-moderno, se quiserem chamar assim, e os últimos desenvolvimentos, então, de Kabbalah no mundo atual. Certo? O pessoal falando seria muito bom um curso ministrado na Sinagoga do Brás, claro, quem sabe, né? Em breve. Talvez a pandemia arrefecendo mais um pouquinho, né? Voltando aí para o mundo físico, quem sabe. Obrigado pela fantástica aula, boa noite, boa noite. Obrigado gente. Obrigado pela paciência, obrigado pelo carinho. Um beijo enorme a todos. Passo a palavra ao Moré Simão, se quiser dar aí os últimos comentários. Os comentários são os mais elogiosos. E entre eles eu também me incluo, com certeza. Excelente aula. Muito obrigado. Vocês que são então, muito generosos. Tenhamos atendido a todos nos seus comentários já registrados no chat e aqueles pronunciados aí ao vivo e a cores. Agradecemos a presença de todos. Desejamos uma ótima noite, inspiradora. Cuidado aí para não se queimar. Muito obrigado, então, mais uma vez. Muito boa noite. Até a próxima aula, se Deus quiser. Se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Um beijo, boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, obrigada. Muito obrigada. Obrigada mesmo, aula muito boa. Excelente. Excelente mesmo. Obrigadíssimo e boa noite. Boa Até a noite. próxima. Obrigada. Boa noite, bom descanso aí. Boa noite, Moré, Rabino Leipzig. Boa noite. Muito obrigada a todos. Boa noite, Rabino. Now, well, it'll all be very quick and painless. Where did you get these? It doesn't really matter. The fact is, Boa noite, Vitor. Obrigada. Shalom, bom descanso. Bom descanso. Obrigada. Da mesma forma. Escreveu. Que tem um curso no Brás, mas também por virtual para quem mora longe, para quem mora distante. E quem não assinou? Nós vamos encerrar agora. Boa noite de novo. Obrigada a todos.